Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre como eu estudaria jurisprudência para os concursos de procuradorias na atualidade. Você já sabe que concurso de procuradoria cobra muito entendimento jurisprudencial e é importante ter uma boa base. Na verdade, o que a gente percebe na atualidade são duas tendências. A primeira é uma forte cobrança de legislação local. Os concursos no âmbito das procuradorias estão exigindo cada vez mais conhecimento sobre legislação local. Vide aí PGE de Goiás, PGM Cuiabá, São Paulo, entre outros concursos. Mas também estamos percebendo uma forte cobrança não apenas de jurisprudência, mas também jurisprudência selecionada, que possui relação com o interesse ali da instituição e da carreira. Por isso, é muito importante pautar os seus estudos nessas duas bases, legislação local e jurisprudência selecionada. Bem, então como é que eu, Marcílio, estudaria jurisprudência para um concurso de procuradoria? Primeira coisa, o que se percebe na atualidade é uma preferência das bancas pelos temas já afirmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Sim, se você fizer uma análise aí das questões no âmbito dos concursos públicos, normalmente a cobrança envolve tema, ou tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ou tema repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E esses dois tribunais compilam esses temas para que você possa estudar. Então, por onde eu começaria o meu estudo de jurisprudência? Eu começaria através de uma tríade. Essa tríade iria então passar pelos seguintes aspectos. Primeiro, leitura dos temas diretamente nos sites. Então, por exemplo, nós temos aqui o site do Supremo Tribunal Federal, em que você encontra os temas com repercussão geral. É claro que aqui começa do primeiro tema, né? Então você deve ir lá na parte final e colocar realmente no tema mais recente, para que você faça uma leitura começando do tema mais atual para o tema mais antigo. Então, estou passando aqui para que você possa visualizar junto comigo até o final. Eu começaria a partir daqui. Então, você vai pegar lá o último tema e vai fazer a leitura regressiva. É bem verdade que esses temas que estão aqui são temas que basicamente indicam a tese firmada. Então, você vai perceber que tem apenas a frase, não há a explicação sobre aquele tema. Bem, em um primeiro momento, eu faria sim essa leitura direta pelo site, das frases que são lançadas dentro dos temas. Então, eu faria a leitura sim pelo site e faria também a leitura, no caso do STJ, pelos precedentes qualificados aqui, que são os que são decididos em sede de repetitivo. Mesma coisa, tá? Você vai colocar lá no último, aqui, última página, e vai fazer, portanto, a leitura regressiva. Mas, além disso, eu tentaria fazer também uma catalogação desses temas. Como assim, Marcelo? É muito importante que você construa um material que sirva de base para revisão na última semana. Então, eu, particularmente, abriria um doc, pode ser um doc, por exemplo, no Word, e eu iria catalogando aqueles temas que eu já fiz a leitura. E nessa catalogação, eu basicamente iria identificando ali a disciplina a que o tema faz parte e faria as minhas anotações a partir dos meus estudos. Por que isso? Alguns temas vocês já estudaram e vocês já possuem uma boa base. Imagine, por exemplo, o tema do Supremo Tribunal Federal sobre improbidade administrativa, a Lei 8.429, diante das alterações da Lei 14.230. Você já tem uma base, você já tem uma noção. Então, num caso como esse, não adianta perder muito tempo, por exemplo, fazendo a leitura de um descritivo, do informativo, lá pelo Dizer o Direito, ou mesmo no informativo do próprio tribunal, que é um pouco mais extenso. Eu, de fato, faria a leitura do tema, colocaria no meu catálogo, ali dentro do direito administrativo, para poder revisar ao final. Então eu faria assim. Ao fazer o meu catálogo, eu iria destacando a partir
de 3 categorias o nível de relevância de cada julgado. Eu utilizaria, primeiro, o vermelho, a cor vermelha, para a jurisprudência mais importante, aquele tema mais importante, que é aquele tema que às vezes está em alta ou que tem relevância com a carreira ou com a instituição. Então, por exemplo, imagine que você vai fazer, concurso de um estado específico. Ok. Então você vai pegar ali, imagine, um tema que envolve aquele estado e vai destacar em vermelho. Se aquele tema é um tema em alta, porque você já ouviu falar, porque alguém deu uma indicação ou porque é muito recente, vai lá e coloca também às vezes em vermelho. Colocaria uma segunda cor para um tema intermediário, por exemplo, a cor roxo, né? Você poderia colocar lá também de roxo, um tema intermediário, e aquele tema, por exemplo, que tem uma certa importância, mas uma relevância menor, eu colocaria ali, por exemplo, de amarelo, fazendo, portanto, essa catalogação dos temas, que você vai fazendo a leitura, tá? Então eu começaria por aqui, seria um primeiro momento. Só que nessa tríade tem um terceiro ponto. Você vai fazer a leitura dos temas, você vai fazer a catalogação, mas é importante você também treinar com esses temas, resolvendo principalmente questões em que os temas já foram cobrados. O que a gente vem percebendo muito é que, por vezes, o candidato tem conhecimento sobre aquele julgado, mas não consegue interpretar a questão. Veja, isso não se resolve simplesmente abrindo o livro e estudando. Isso não se resolve apenas ampliando o seu conhecimento de jurisprudência. Isso se desenvolve basicamente através do treino. Então é através da leitura, da resolução de questões e da prática. Veja que com essa tríade você vai desenvolver 3 coisas diferentes. Você vai desenvolver em um primeiro momento a sua capacidade visual, você está vendo a partir da leitura, a sua capacidade sinestésica, que é a sua anotação, pode ser manual, pode ser digital, os dois fazem parte do aspecto sinestésico, é basicamente um estudo ativo, e um terceiro momento que é o aprendizado digital, que é a aplicação prática do conhecimento com a resolução de questões. Eu passaria, portanto, por esses 3 níveis, tá? Fazendo, portanto, o estudo aí da jurisprudência inicialmente dessa maneira. Além disso, é claro, em uma segunda etapa, eu tentaria fazer também a leitura dos informativos do STF e do STJ. Veja, nesse ponto dos informativos, é importante você ter em mente que não é muito produtivo recuar demais no tempo. Porque os julgados que são firmados há muito tempo, normalmente são julgados que já estão contemplados nos livros e nos materiais que você estuda. Então, quando você pega, por exemplo, o material de direito constitucional, como regra, um julgado de 2015 já conta com essa indicação no livro. Um julgado de 2017 já é levado em consideração na explicação do material ou do livro. Mas o julgado que é firmado normalmente em 2022, em 2023, em 2024, enfim, no período ali, que antecede a prova, normalmente esse julgado não é incluído. Então, um recorte temporal é relevante. Na minha visão, um recorte bom é um recorte dos últimos 2 anos, para fazer, de fato, a leitura desse informativo. Então, o segundo passo que eu faria seria a leitura de informativos dos últimos 2, talvez 3 anos, no máximo, tá? Tentando compreender. Nesse ponto, sobre compreensão, vale destacar que depende muito de você, tá? Marcílio, como assim depende muito de mim? Sim. Tem gente que prefere fazer a leitura do informativo diretamente pelo site do Supremo ou diretamente pelo site do STJ. Confesso que, inclusive, neste ponto, o STJ é um pouco mais didático. Mas tem gente que prefere uma explicação mais mastigada, como é o caso do que faz o Dizer Direito, que te permite, por exemplo, uma leitura, seja pelo informativo resumido, seja pelo informativo detalhado. Na minha visão, você vai ter que encontrar o seu caminho. E isso depende também do tempo que você tem disponível. Se você tem um tempo curto, talvez seja interessante fazer a leitura das teses dos informativos. Se você tem um tempo maior, talvez seja interessante, dentro desse contexto, fazer aí um estudo que seja realmente
analisando o informativo. E é claro, com o recorte das matérias que são exigidas no seu concurso. Pois bem, é claro que, além disso, tem um ponto essencial. É importante que, ao longo da sua preparação, você também identifique julgados que foram firmados, julgados que foram proferidos, em específico ali da instituição, do estado ou do município, enfim, né, do ente que você prestará o concurso público. Então, por exemplo, quando você presta concurso para o estado de Goiás, é natural que o julgado cobrado tenha a ver com os interesses do estado de Goiás. Então, eu ainda faria uma proposição em relação à última semana. Vejam, eu falei sobre o meu primeiro ponto, minha prioridade número 1 do estudo, que seria a leitura de temas com a catalogação e o treino. Segundo, com a leitura de informativos dos últimos 2 ou 3 anos, para fixação do conteúdo. E terceiro, agora sim, na última semana, eu faria ali um intensivo, com a leitura de súmulas, e muito cuidado para verificar quais súmulas podem ser cobradas. Às vezes nós temos súmulas de Tribunal de Justiça, às vezes é só Supremo STJ. Faria essa leitura de súmulas, tá? Isso é algo muito importante. E faria ali, né, uma análise do meu compilado de jurisprudência com alguns julgados que já foram proferidos em decorrência da atuação da instituição para a qual eu presto concurso público, para que eu tenha um direcionamento relativamente à carreira, relativamente ali ao ente para o qual eu vou prestar concurso público. Essa é a tríade. Eu vou, inclusive, deixar na descrição do vídeo, né, o passo a passo do que eu recomendo, mas é muito importante que você entenda que, evidentemente, tudo isso até que eu coloquei aqui é válido. Você pode fazer a leitura dos temas diretamente pelo site, os informativos, né, inclusive de forma regressiva com um recorte temporal, e mesmo utilizando também o Dizer o Direito, que muitos conhecem. Ok, pessoal? Bem, essas são as orientações. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa contem comigo. Um abraço e até a próxima.